Boa noite a todos, os amigos e amigas. Queremos agradecer a presença de cada um de vocês e, para iniciarmos, vamos fazer uma prece. Amado Mestre Jesus, é com muita alegria, Senhor, que nos encontramos aqui na Casa Espírita, sob o amparo dos amigos espirituais, para agradecer pelas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, por todos os recursos, oportunidades e bênçãos com que temos sido agraciados ao longo dos dias de nossas vidas. Agradecer pela família, pelos nossos pais que nos receberam, nos dando a oportunidade da reencarnação. Agradecer, Senhor, pela saúde, pelo corpo perfeito, pelo trabalho, pelo estudo, pelos amigos, pela família, pelos filhos, pelos netos. Muito obrigada, Senhor, por tantas bênçãos. Mas, Senhor, hoje, um pouco mais conscientes, queremos agradecer também pelas vicissitudes, pelas dificuldades, pelos momentos difíceis com que a vida nos provou e que nos mostra, assim, que temos forças para continuar, porque temos fé em Ti, Mestre, e acreditamos que não há um fio de cabelo da nossa cabeça que caia sem o Seu consentimento. Por isso, Senhor, obrigada pelos momentos difíceis. Mestre querido, queremos Te rogar esta noite em especial pelo nosso amigo Pacheco, para que ele possa ter a inspiração da espiritualidade maior para trazermos as nossas reflexões da noite. Sê conosco, Senhor, que assim seja. Hoje que vai nos brindar com a palestra o nosso amigo Sérgio Pacheco, companheiro da nossa casa. Ele veio emprestado lá de Niterói, da SEF, né, Sociedade Espírita Fraternidade, mas como agora ele já é nosso, nós não devolvemos. Então agora, meu amigo, é nosso. É conselheiro da nossa casa, companheiro muito querido. Por favor, nos brinde com suas palavras. Bem, boa noite a todos que ainda não cumprimentei. Um bom ano novo, né? 2023, com muita paz, com muito trabalho no bem, aos que aqui se encontram presentes, e a imensa, né, plateia que a gente tem no mundo espiritual, porque a gente sabe que todos esses eventos, há também um grande número de espíritos que são trazidos à Casa Espírita para reflexões e também pela internet, né? Vamos sempre lembrar que as nossas palestras públicas são transmitidas pelo canal da SER no YouTube. Há outros também meios importantes de divulgação da doutrina espírita, especialmente hoje pela internet. Pois bem, gente, neste início do ano, e toda vez que a gente muda ano, né, a gente sabe que, na verdade, o fenômeno é astronômico, né? Quando a Terra dá uma volta inteira em torno do Sol, são 365 dias e algumas horas, a gente convenciona os anos. E é uma convenção, porque, na verdade, todo dia pode dizer que é ano novo, né? Dependendo da referência. E
Mas é importante, essas datas são sempre importantes, porque elas são simbólicas. E elas nos chamam às reflexões para que a gente, de tempo em tempo, a gente faça um balanço da nossa vida, a gente reveja os nossos atos, como é que a gente foi no ano que passou, quais são as propostas, quais são as metas para o ano que se inicia. E o tema trazido é um tema muito relacionado a essas questões, nossos valores. Porque é com base nos valores que nós temos que nós nos conduzimos na vida, que nós decidimos, que nós escolhemos, que nós nos posicionamos, especialmente a cada dia do ano. Então, esse tema foi escolhido nesse sentido. E quando a gente fala de valores, né, o que significa isso? Né? O que a gente pensa a respeito de valor, de valores? Observem que esse termo é muito empregado do ponto de vista da vida material, as questões financeiras, né? Valor. Nós aqui, encarnados, uma sociedade de consumo, a gente costuma tudo estabelecer preço. É muito interessante, né? Até o tempo. A gente costuma dizer, né? Que o tempo é dinheiro. E esquece que nós somos viajores da eternidade. O que significa que os nossos parâmetros não devem estar restritos às questões materiais. É muito além. Se a gente buscar ampliar o entendimento de valor, de valores no plural, a gente vai observar que está muito ligado também à questão da importância. Tudo aquilo que a gente julga importante na vida, a gente valoriza. A gente faz um juízo de valor, a gente atribui um alto valor. Tudo aquilo que para a gente não faz o menor significado, a gente não dá importância, a gente não dá valor. Isso não é uma regra realmente fiel àquilo que seria uma realidade. Porque com as nossas imperfeições, a gente tem muito costumeiramente feito avaliações equivocadas. Porque, por vezes, aquilo que a gente acha que é importante não tem importância nenhuma, do ponto de vista de um espírito eterno. E aquilo que a gente não dá importância, a gente deveria dar. Olha como é cativante esse tema e a reflexão disso. Para que a gente entenda isso, eu vou trazer algumas considerações que eu tenho anotado aqui de uma... Deixa eu abrir aqui para não ficar... Tá. A nossa companheira Maria Antunes de Moura é uma companheira nossa da Federação Espírita Brasileira, ela é atual uma das vice-presidentes. E ela, há um tempo atrás, foi disponibilizado no site da FEB, Federação Espírita Brasileira, um artigo chamado Valores e Juízo Humano, de autoria dela. Esse artigo é muito interessante. Ela tem um outro artigo na revista O Reformador, de julho de 2011, sobre moral e ética. E essa companheira da Federativa Brasileira, ela traz reflexões muito importantes com o tema de hoje. Ela lembra e cita o termo axiologia.
E a axiologia, ela lembra que é do grego o tratado do valor da dignidade. É o ramo da filosofia que estuda os valores e os juízos valorativos, sobretudo os de natureza moral, tendo como complemento a ética e a estética. E é a partir dessa definição proposta pela companheira, lá de Brasília, que nós vamos pontuar as nossas reflexões. Portanto, os valores que a gente vai tratar aqui são os valores de um espírito imortal, o que devem ser perseguidos por um espírito imortal. São os valores de ordem moral. E quando a gente fala sempre em moral, a gente não pode deixar de lembrar que Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, se preocupou com essa questão. Lá no capítulo 1, A Lei Divina Natural, da terceira parte desta obra fundamental da doutrina espírita, Allan Kardec vai se preocupar com a questão, na questão 629, quando ele vai pedir a definição de moral. Porque há muitas definições, inclusive acadêmicas, de moral. Por isso que Kardec, como educador, ele sempre fez questão muito grande de trazer o significado daquilo que estava tratando, para que não houvesse confusão nas reflexões. Logo na introdução, por exemplo, do Livro dos Espíritos, faz questão de definir o que se tratava de alma, já que tinham muitos conceitos. Ele faz questão de frisar o que ele entendia ali como alma, quer dizer, o espírito encarnado. E aqui ele vai tratar da questão moral, qual é a definição que os espíritos dão de moral. Os espíritos vão responder nessa questão 629 de que moral é regra de bem proceder. Regra de proceder, portanto, no bem. E o bem e o mal, ele vai ser tratado na questão logo seguinte, a questão 630, como é que a gente pode diferenciar o bem do mal? E os espíritos vão responder que bem é tudo aquilo que está em conformidade com a lei de Deus, e mal tudo aquilo que tenta colocar obstáculo. Tenta, porque não consegue, né? Mas tudo aquilo que é, no fundo, a ausência de bem é o mal, pela imperfeição. Então, do ponto de vista moral, moral é regra de bem proceder. E está inserido na terceira parte, que são exatamente as leis morais. Ali estão as regras. E as regras estão, não é nenhum privilégio da doutrina espírita o estabelecimento dessas regras. Não é o estabelecimento dessas regras, mas a observância de que a lei divina, ela se traduz por regras de condutas morais humanas. São as chamadas leis morais. São as mesmas regras que, se a gente pegar lá no Antigo Testamento, no livro Êxodo e no livro Deuteronômio, lá estão esculpidas as chamadas leis de Deus, ou decálogo, que é repetido num livro e no outro de autoria de Moisés. E esses 10 mandamentos, se a gente observar, os 2 primeiros são mandamentos para com Deus, e os demais mandamentos são de relação em sociedade. Allan Kardec vai observar isso e vai tratar as leis morais exatamente nessa divisão. Vai falar da lei divina, a lei divina natural, e vai tratar das diversas leis que regem o nosso convívio com relação ao progresso moral do ser. Jesus, 1.300 anos aproximadamente depois de Moisés, também vai traduzir essas mesmas leis morais, essas regras de conduta morais, resumindo da forma mais brilhante possível, dizendo que todas as leis de todos os profetas se resumem a amar a Deus sobre todas as coisas, são os primeiros mandamentos do Decálogo,
e amar ao próximo como a si mesmo, estabelecendo a lei do amor como o grande balizador das leis morais. Então, a regra de bem servir, a moral, é a moral que se refere e se reflete nessas leis, né? E essas leis são muito interessantes porque elas também, os espíritos vão trazer balizadores para que a gente entenda essas regras. Vão lembrar que, por exemplo, essa lei divina natural, ela é esculpida na consciência pelo que dizem os espíritos na resposta à questão 621. Dizem que a lei divina, essa lei, essa regra de conduta moral, ela é escrita na consciência, ou ela vai sendo escrita a partir do progresso moral, exatamente na consciência do ser. Então, todos nós temos uma espécie de marca divina e que, de vez em quando não, de vez em sempre, a gente deve buscar no nosso próprio interior as nossas reflexões. Observem que essas leis e nos tratos ainda têm regras mais claras e mais objetivas no cumprimento dessas leis morais, né? Nessa conduta moral. Quando a gente vai, por exemplo, na questão 632 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai dizer que tem uma regra fácil para a gente distinguir o bem e o mal, já que moral é regra de bem, por exemplo, proceder no bem. Os Espíritos vão dizer e lembrar aquela chamada regra áurea, fazer aos outros aquilo que a gente quer que faça com os outros. Então, é a gente visitar a condição do próximo, é a gente se colocar na condição do próximo para saber se aquilo é realmente bom ou se aquilo não é, se aquilo é algo virtuoso ou se não é. E os Espíritos vão responder depois na questão logo em seguida, 633, uma pergunta muito interessante de Allan Kardec, dizendo que isso é uma regra no trato social. Porque na relação que a gente tem conosco mesmo, né? Lembre-se que Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Mas é na relação conosco mesmo. Na relação conosco mesmo é a lei do equilíbrio que se faz indispensável. É todas as vezes que a gente excede, já que não é uma regra de convívio social, mas todas as vezes que a gente pratica algum excesso, a gente recebe a consequência. E os Espíritos chegam a dizer, olha, todas as vezes que comeis em excesso, né? É muito significativo, a gente que gosta de uma boa iguaria, gosta de uma boa luta, entendeu? Contra a balança, sobretudo no início do ano, fazendo e refazendo as nossas promessas de dieta. É muito interessante a resposta. Você observa que esses excessos, eles são danosos. Os nossos comportamentos viciosos e desequilibrantes também vão trazer consequências igualmente danosas. E a gente vai entendendo na prática, né, até numa atividade muito empírica, o que significa essa moral. O que significa a moral que vai conformando os valores que nós devemos buscar, para colocá-las em prática, na realidade. E quando a gente vai colocar em prática, a gente vai entrar naquele chamado terreno da ética. Porque se a gente tem o arcabouço das leis maiores, o entendimento que seja a moral proposta, a gente vai entender na conduta. E para que a gente entre propriamente na conduta, a gente vai lembrar a resposta na questão, a duas questões do Livro dos Espíritos. A questão 624 e a questão 625. Eu vou pegá-las aqui, para não esquecer, e agora eu vou reproduzir ela, né, ipsilíteres. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? E a gente vai, ao pouco, se aproximando do que seria a idealização de um verdadeiro profeta. Os Espíritos respondem que o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus,
Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Olha como é rica essa resposta. É um homem de bem, porque se o homem que se afasta ou tenta se afastar, seria do mal. Não é o verdadeiro profeta. Seria o falso profeta. E Jesus alertou que há falsos cristos e falsos profetas. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Como é que a gente reconhece pelas palavras? A gente só reconhece pelas palavras quando as palavras estão em conformidade com esta proposta de elevação moral. As palavras estão quando elas não são meramente soltas e elas guardam um significado de elevação espiritual. Elas não guardam aquele significado como a gente faz nas nossas conversas. São frívolas, são conversas vãs, tantas vezes. É aquilo que o Espírito André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, em determinado momento, quando os espíritos ali vão num velório, ele observa que todos ali naquele velório não estavam conversando, não estavam mantendo uma conversação elevada, uma conversação digna. E é ensinado para André Luiz de que o ser humano, enquanto encarnado, tem dificuldade de manter mais de 5 minutos de conversação elevada. Quer dizer, o verdadeiro profeta, aquele que buscou uma condição moral mais solidificada, ele vai ter as suas palavras elevadas. Nós vamos conseguir aferir pela consistência do seu discurso. Não é apenas um discurso de aparência. E é um discurso que está necessariamente atrelado à sua prática. Não há como ter um discurso e ter a prática diferente. Quando ocorre isso, e é muito comum para espíritos imperfeitos, nós temos as nossas contradições. Porque falar é muito fácil. O difícil está colocar em prática aquilo que a gente tem dito, ou que a gente tenta sustentar num discurso elevado. Observem que os espíritos dizem aqui: impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Numa época das chamadas fake news é significativo, né? Eu sempre lembro que fake news, a mentira sempre existiu, é tão velha quanto a humanidade, sobretudo a humanidade imperfeita. Mas o fenômeno agora é que essa mentira ganha potência e a energia da internet. Ou seja, uma mentira contada aqui não fica no nosso círculo. Ela bomba, né? Como diz no popular. Ela viaja o mundo, ela está em tempo real. Ela tem um poder multiplicador que é impressionante. Né? Aliás, a internet é para o bem e para o mal. Se agora há pouco nós falávamos que as nossas palestras estão sendo transmitidas pelo canal da Cirro no YouTube, existem outros tantos canais que estão aí para divulgar mentiras. Né? E as mentiras mais grosseiras, convidando muita gente a criar verdadeiras realidades paralelas e se aprisionarem delas. Esquecendo, por exemplo, o ensinamento dos mais conhecidos de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nele está embutido: agasalhai a mentira e a mentira vos aprisionará. Portanto, é significativa a resposta que os Espíritos deram à questão 624. O verdadeiro profeta. E por que a gente está buscando o verdadeiro profeta? Porque a gente está buscando modelos. A gente está buscando parâmetros, balizadores para as nossas conquistas morais, para que a gente signifique os nossos valores em conformidade do ponto de vista moral com as leis divinas, claro.
E aí a questão 625, que é conhecidíssima, que é: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é simples, monossílabo: Jesus. E olha o comentário de Kardec na questão. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Portanto, Jesus é o modelo e guia, é o parâmetro. Jesus aqui veio por amor a nós para mostrar o parâmetro, para significar os nossos valores que devem ser o alicerce para a conduta na vida. Ele veio estabelecer os valores para facilitar o nosso entendimento e as nossas condutas. E é em Jesus que nós vamos ter como referência maior. Mais adiante, para entrar propriamente na ética, a nossa companheira já citada, lá da Federação Espírita Brasileira, vai trabalhar então a questão da ética, que é exatamente aquela parte de como é que a gente vai colocar em prática. Ora, se a gente tem como referência Jesus, e Jesus foi aquele que, como exemplo maior, colocou de fato em prática, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos trabalhar os nossos valores, de fato, para a nossa prática? Para o comportamento ético. E eu sempre, quando falo em ética, eu lembro de uma forma muito didática o filósofo que eu gosto muito, que é o Mário Sérgio Cortella. Ele é muito didático. Ele costuma dizer que ética é o conjunto de princípios e valores que a gente se utiliza para responder 3 questões fundamentais. Quero, posso, devo. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, nem tudo que eu devo eu quero. Olha que interessante, como é que é didático isso daí. Porque são as questões de ordem prática. Porque exatamente a gente vai responder essas questões na prática, nos nossos comportamentos, a partir dos nossos valores. É a partir desses valores consolidados na moral, que é essa moral do Cristo, não a falsa moral, os falsos moralismos, na verdade, muitas vezes até a serviço da imoralidade, mas essa moral do Cristo de bem proceder, de regra de bem proceder, que nós vamos, por exemplo, utilizar não só para responder, mas para as nossas escolhas e as nossas decisões na vida. É com base neles. E aprofundando essa questão da ética, a nossa companheira, a Marta Antunes de Moura, vai dizer no seu artigo com relação à ética, de uma forma muito significativa. A ética não possui um caráter normativo, condição exclusiva da moral. Vamos lembrar até. E aqui o trabalho que a nossa companheira fez no seu artigo é exatamente no olhar espírita, dentro de um enfoque espírita. E se na questão vocês verem que moral é regra de bem proceder, a ética já vai se configurar de forma um pouco diferente. Porém, parte do princípio, a ética, de que o comportamento só considerado ético, desse ponto de vista, se ele é bom,
se há manifestação de bondade. Ou seja, ele vai ter que, na prática, espelhar aquela regra de bem proceder. Portanto, ele só será válido, do ponto de vista dessa ética, a partir da bondade. Se ele realmente será bom. Se ele realmente produzir efeitos benéficos, do ponto de vista moral. Daí, os antigos afirmarem que o que é bom para a leoa não pode ser bom à gazela. Jesus, por sua vez, ao revelar profunda sabedoria e conhecimento da natureza humana, define a regra de ouro do relacionamento humano. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Quando ele cita essa regra áurea, que foi citada na questão 632 de Livro dos Espíritos, pelos próprios Espíritos, o que significa isso? Que os valores que vão nortear aquelas respostas propostas por Mário Sérgio Cortella são valores que vão nos levar à prática de bondade e vão trazer uma regra íntima de convivência baseado no fazer aos outros o que nós queremos que faça conosco. Ou na sua forma negativa, já que essa regra áurea, eu sempre lembro, está presente em todas as visões filosóficas e religiosas do mundo, de tão importante que ela é. E cita assim, ainda, no próprio artigo, os estudos éticos permitem identificar dificuldades e benefícios absorvidos por grupos ou comunidades, propondo soluções e problemas. Contudo, certas posições sociais, manifestadas na forma de poder ou de aquisições materiais, podem subir a cabeça de líderes que, ao violarem valores éticos, desencadeiam conflitos de liderança e de confiabilidade, reduzindo princípios ético-morais universais a uma ética situacional, essencialmente voltado para interesses próprios e circunstanciais. Porque o que falta? Porque quando a gente fala de ética, e dentro a proposta didática até de Mário Sérgio Cortella, ela em si é neutra. Porque se a gente perguntar, há uma ética do crime, por exemplo. Não é a ética a que nos referimos, mas essa ética que buscamos, nos valores que buscamos conquistar cada vez mais, para nortear as nossas ações, os nossos pensamentos, tem que ter uma característica não de ética circunstancial, mas uma ética mais perene. Uma ética, de fato, respaldada na ética do Cristo, a colocar em prática conforme o próprio Cristo o colocou. Mesmo que não consigamos, mas é a nossa meta. O espírito esclarecido, segue a autora, compreende que se faz necessária a vivência das leis morais orientadoras da conduta ética humana. Eu fechei o arquivo sem querer aqui. Dá a volta aqui. Vamos lá. Então, o espírito esclarecido compreende que se faz necessária a vivência das leis morais orientadoras da ética humana. E há também, vamos lembrar, quando ela conceituou a axiologia, né, ela lembrou que há dois subprodutos, que é a ética e a estética. E a estética aqui, ela lembra que é a nossa aquela visão do ideal, né? Daquilo que é perfeito, que é justo, que é equilibrado.
e que nós temos, diz ela, a obrigação de buscar essa ética também, em conformidade com essa moral, em conformidade com essa conduta ética. Isso é fundamental para que a gente verifique os nossos valores. O ser de valor surge a partir de seus próprios valores. Olha que interessante esse trocadilho. O ser de valor surge a partir dos seus próprios valores. Os valores cultivados dentro desses parâmetros vão, aos poucos, forjando o chamado ser de valor. E vários espíritos contribuem nessa reflexão. Emmanuel, por exemplo, no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 136, diz assim, ó, a ambição de alcançar valores espirituais, de acordo com Jesus, chama-se virtude. Olha a importância, a gente vai fechando para a nossa prática esses valores. Isso se chama virtude. A propósito de atingir vantagens transitórias, o propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no plano da inquietação injusta, chama-se insensatez. Qual será a nossa escolha? Quais serão os valores que nós devemos cultivar? Aqueles que nos levarão à virtude ou aqueles que nos levarão à insensatez? Emmanuel, no capítulo 99 do livro Caminho, Verdade e Vida, diz: se alguém te fala em valor das facilidades, não acredites. É possível que o aventureiro esteja descendo, mas quando te façam ver perspectivas consoladoras, através do suor e do esforço pessoal, aceita os alvitres com alegria. O valor é disposição conscientemente adotada para o sacrifício. Portanto, os valores que a gente busca para seguir como meta essa regra de bem servir, e essa ética do comportamento, deve ser com base no esforço e não com base nas ilusões. Anota o benfeitor espiritual. O mesmo Espírito Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulos 39 e 156, nos informa assim, olha, nos ensina. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível a fornecer valores imortais. Quando o Mestre nos recomendou ajuntássemos tesouros no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem, na paz do coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação, nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa. Quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cimos da vida. Portanto, esses são os valores, e não os valores que, normalmente, no dia a dia, a gente acaba se perdendo e acaba buscando. Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual, no livro Convites da Vida, no capítulo 59, diz: a coragem de vencer-se antes que pretender vencer o próximo, de desculpar antes que esperar desculpado, e de amar não obstante desaires e desencantos, revela o cristão o legítimo homem de valor. São os valores moldando o homem de valor, para que esse homem de valor tenha a fortaleza para seguir
na regra de bem servir e na conduta ética adequada. O ser de valor é, portanto, o ser virtuoso. No Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito François Nicolas Madeleine, numa comunicação dada no capítulo 17, Sede Perfeita, uma comunicação chamada Virtude, dada em Paris, 1863, vai dizer assim: a virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Olha a pergunta que esse espírito que deixou essa importante mensagem na codificação espírita. São as contradições que todas as vezes que a gente o faz porque os nossos valores não estão consolidados dentro dessa regra de bem proceder. A nossa ética, aquelas respostas, quero, posso, devo, estão sendo dadas na prática de forma inconsistente com aquilo que eu deveria estar fazendo. É uma reflexão para cada um de nós. Que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é. Isso é mais do que comum na sociedade. É a gente parecer o que nós não somos, o que gostaríamos de ser. Até numa fotografia a gente vai tirar foto, às vezes vai, o que faz? A gente colhe a barriga. Eu sempre brinco, né? Para a gente sair da foto do jeito que a gente não é. Né? A gente colhe a barriga. A gente faz um sorriso. Né? Aqueles são mais vaidosos, não, deixa eu retocar aqui no penteado, não sei o quê. E a gente faz assim. A aparência ainda é muito forte. E a gente mascara as nossas imperfeições. Por isso que é preciso o autoconhecimento. É preciso diariamente fazer aquela visita interior, seguir a recomendação do Espírito Santo Agostinho, fazer como eu fazia na Terra, antes de dormir. Faz um balanço geral. Visita quais são os nossos valores. Para que a gente cada vez mais tenha um comportamento honestamente, como realmente nós somos. Não que a gente não deva, né, exaltar as nossas imperfeições, exaltar as nossas imperfeições, mas a gente deve ter cuidado para não cair no terreno da hipocrisia. Raul Teixeira, no seu livro Vida e Valores, vai dizer em um determinado trecho, esse grande educador, doutor em educação, companheiro querido, que a Marie citou lá da SEF, a Sociedade Espírita Fraternidade, né? Já estou há 25 anos aqui, viu, Marie? O passe foi comprado, não tem problema. Diz assim o nosso querido Raul: o mundo precisa de valores morais, éticos, para que a sociedade mire-se no exemplo do Mestre Jesus, sua falange de espíritos benfeitores. A Terra precisa de valores morais todo dia. No lar, no templo, na oficina, no esporte, na política, na administração, no pensamento, valores na vida. Esses são valores. Não são teóricos, não é teorizar. É na prática. É a cada momento. Nós precisamos disso. É aquilo, se deseja paz na terra. É tão bonito falar de paz. Começa a edificar a paz. Começa se pacificando. É fundamental. Porque somente assim
nós estaremos cultivando os valores que a gente deve buscar. E para que a gente veja a grandeza de um valor real, eu deixo aqui no final das nossas reflexões aquela passagem de uma senhorinha, uma velhinha no Evangelho. Está lá, essa passagem ela está em Mateus e no Evangelho de Lucas. É a velhinha que vai lá e Jesus está observando, ela deixa um esmola naquela urna, que tem um nome assim, bem bonito, né? Gasofilácio. Né? Esse nome que a gente fala toda hora, né? Gasofilácio. Ela deixa lá a moedinha. Jesus observa aquela passagem, chama os seus ensinamentos e diz que aquela velhinha, ela deu o que lhe fazia falta. Ela deu ali aquilo que era importante e significativo para ela, do ponto de vista material. E que tantos outros ali passavam, davam aquilo que não fazia nem cócega no orçamento. Essa que é a verdade. O que Jesus mostra com essa passagem? Mostra o valor dessa senhora. Esse espírito que ali estava encarnado, assim o fez, porque ela tinha valor. Os valores que ela cultivava eram os valores que a gente deve cultivar. Ela fez porque ela sabia dos seus deveres. Porque ela tinha consciência daquilo que lhe cabia fazer. Ela tinha consciência dos esforços que ela precisava realizar. Por isso essa mensagem era significativa. Assim diz o texto evangélico assim, chamando então seus discípulos, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram o que lhe abunda, ao passo que ela deu o que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. E quem disse aqui era Jesus, que conhecia como um espírito puro a situação daquela senhora. E essa senhora deve ser um parâmetro também para a gente. Até que ponto eu estou disposto a cultivar esses valores? Agora, em 2023. Até que ponto eu venho aqui na Casa Espírita, a gente fala, a gente conversa, a gente tem, eu digo, uma conversação elevada, estudos maravilhosos, alimenta valores reais, mas a gente, na nossa conduta ética, a gente ainda traz contradições. Todos nós somos imperfeitos. Não tem aqui uma pessoa, isso é a resposta para cada um. É para cada um, diante do próprio espelho da vida, fazer essas reflexões. Não para fazer a reflexão dos outros, de botar o dedo, de não sei o quê. Nós não temos essa condição. Nem muito menos essa pretensão. Mas nós precisamos deixar essas questões muito importantes, que são quais são os valores. A quem eu sirvo? A Deus ou a Mamon? Mamon era considerado o Deus da riqueza. Quais são os meus tesouros? Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Onde está o teu coração, está o teu tesouro. Esses são os valores que a gente deve perseguir. Não são os valores da matéria, mas são os valores daquilo que nos facilita as conquistas morais.
é a fiel execução da regra de bem proceder, a despeito das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, dos nossos esforços. Quanto maior o esforço, quanto maior o sacrifício pessoal, maior será a virtude. Aliás, a característica essencial da virtude é quando a gente sacrifica o nosso interesse pessoal, porque nós temos valores a nos fortalecer para direcionar a nossa regra de conduta e a nossa conduta no dia a dia. E para finalizar, eu trago um trocadilho do Espírito Joana de Ângeles que eu adoro, que ele mexe exatamente com a questão dos valores que a gente deve perseguir. Ela usa esse trocadilho, de vez em quando eu trago aqui, em vida com V minúsculo e vida com V maiúsculo. Qual é a diferença da vida com V minúsculo? A vida com V minúsculo é a vida aqui encarnado. Estamos aqui, estamos vivendo a vida. É a vida do dia a dia. Essa é a vida do espírito encarnado, com as suas dificuldades. A vida com V maiúsculo é a vida das conquistas morais do espírito. É aquela que vai situar o espírito no mundo espiritual. Sem ilusões, sem enganações. Eu sempre costumo usar uma imagem simbólica de que nós somos mais ou menos, enquanto encarnados, como se fosse um trenzinho preso no trilho e com um balão. Quanto maior o nosso balão, tiver gás, o balão que sobe, né? Esses balões que encantam, mas ele está preso ao trilho. Mas a hora que tiver um precipício, não tiver mais o trilho prendendo, o que vai acontecer? Quem tiver mais gás no balão vai subir. Quem não tiver tanto vai descer. Os nossos conquistas morais é o gás desse balão. E o que vai subir, o que vai descer, a realidade do que prende ainda é o V, a vida com V minúsculo. E outra vida com V maiúsculo. Diz assim, Joana de Ângeles, no capítulo Convite à Decisão. Repare que nesse convite à decisão, as nossas escolhas e decisões são sempre tomadas a partir dos nossos valores e daquilo que a gente, portanto, lá no início a gente falou, que no fundo a gente considera importante. Imprescindível, decidas o que desejas da vida com V minúsculo. Como conduzires na vida com V minúsculo? Qual a ideia que fazes da vida com V minúsculo? Por fim, marcha na direção da vida com V maiúsculo, que venhas a eleger como rota para a verdadeira vida com V maiúsculo. Ficou meio confuso? Vamos repetir. Não está aqui projetado, por isso que eu estou dizendo com V maiúsculo, V maiúsculo. Imprescindível o que desejas da vida. Quais são as nossas vibrações? Enquanto estamos aqui encarnados, enquanto estamos no caminho, o que eu desejo dessa vida? Eu desejo tão somente progresso do ponto de vista material? Tudo bem, é válido. Mas é isso. Eu tudo nesta vida encarnado, eu vou fazer tão somente para buscar esse progresso do ponto de vista material? Eu vou buscar apenas os tesouros da terra? Se eu for buscar os tesouros, a que preço? Ao preço do egoísmo? Ao preço de anular direitos de outrem? Eu vou querer o meu para retirar do outro? Qual vai ser o meu papel nessa vida? O que eu desejo nessa vida? O V minúsculo.
Como conduzires na vida, o V minúsculo, como conduzires na vida encarnada? Como é que eu estou conduzido nessa vida? Como tem sido a minha prática? Como tem sido o processo da ética? Como eu tenho respondido aquilo que eu quero? O que eu quero? O que eu posso? O que eu devo? Enquanto encarnado na vida com V minúsculo. Qual a ideia que fazes da vida com V minúsculo? Qual a ideia? Nós estamos na casa espírita. Isso aqui é finito. Estamos aqui todos de passagem. Aliás, costuma-se dizer no ditado popular que a maior certeza da vida, com V minúsculo, vida de encarnado, é morte física. Por fim, fazendo essas reflexões, como sugere a benfeitora espiritual, marcha na direção da vida. Reposiciona os seus valores enquanto aqui, para marchar em direção à vida com V minúsculo, aquela que o balizinho vai poder subir. Que venhas a eleger como rota para a verdadeira vida com V maiúsculo. Eu acho fantástico esse trocadilho de Joana de Ângeles. Ela por si daria uma palestra. Só esse parágrafo é como ela encerra o capítulo 10 do livro Convites à Decisão, o livro Convites da Vida, no capítulo Convites à Decisão. Então fica a reflexão para o ano que se inicia. Nossos valores. Vamos visitá-los. Vamos reavaliá-los segundo essas reflexões e temos como balizador, como paradigma, Jesus, modelo e guia, especialmente pelo seu amor. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Pacheco, pelas reflexões. Nós vamos fazer a prece e, em seguida, os passes. Gostaria de lembrá-los que o plantão de passes, ele não teve nenhum momento descontinuidade. Então, continuamos com o plantão todo sábado, das 5h30 às 6h30 da tarde. E no sábado também temos a reunião de estudo, das 2h30 da tarde às 3h30 aqui na casa da frente ali. Quem tiver interesse, pode vir participar. Vamos orar então. Senhor Deus, nosso Pai, queridos amigos espirituais que atendem a nossa casa, queremos agradecer, Senhor, pelas reflexões da noite e pedir, Mestre, que possamos encontrar forças interiores para vencermos as nossas más tendências, que possamos encontrar, Senhor, coragem para colocar em prática os conhecimentos que já detemos. E se em algum momento, Senhor, a dúvida persistir sobre como devemos agir ou diante de uma situação, lembremos de como faria Jesus na mesma situação. Assim, Senhor, teremos a certeza da atitude a tomar. Sê conosco, Senhor, acompanha-nos de volta aos nossos lares e permita que possamos levar aqueles que estão conosco em nossa casa as energias abençoadas que agora recebemos. Que assim seja.